Eu quero saudar a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus Cristo. E você que está assistindo este vídeo, que Deus possa te abençoar nesta noite, que Deus possa derramar as bênçãos sobre você e sobre a sua família. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pequeno trecho da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Bom, então, o texto bíblico nos diz, no versículo 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer, começou a sofrer necessidades. Bom, então nós vemos aí um pai, um fazendeiro, tinha 2 filhos, e o filho mais novo vira para seu pai e pediu ao pai que lhe desse parte da fazenda. O pai não questionou, o pai atendeu o pedido do filho. E o pai preparou tudo certo e deu a parte dele. E ele preparou-se, preparou sua mala, partiu, foi embora. E no texto diz que, havendo ele gastado tudo naquela terra, então ele havia gastado tudo que ele tinha. Certamente, esse moço, ele queria conhecer o mundo, ele queria sentir os prazeres mundanos. Nós sabemos que a Bíblia não fala a idade dele, mas diz que era um jovem. E nós sabemos que todo jovem, eles têm aquele desejo de conhecer as coisas do mundo. E às vezes, eles se acham que são sabedores, conhecedores, e que sabem viver, que sabem se virar. Mas ele havia gastado tudo que ele tinha, a parte da fazenda que o pai havia dado para ele. Talvez tivesse gastado com os amigos, com as meretrizes, com bebida. Talvez tivesse gastado com muita coisa. Mas o dinheiro, ele acaba. E a Bíblia Sagrada diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom, houve uma grande fome. E ele começou a padecer necessidade, porque ele não tinha mais dinheiro. Então ele não tinha aonde recorrer, ele estava distante, ele estava longe. E não tinha mais nada. Talvez os amigos a qual se ajuntava com ele, se abraçavam, se confraternizavam, se divertiam, mas acabou o dinheiro. Então ele não tinha mais com que agradar os colegas. E nós sabemos que quando uma pessoa está com dinheiro, ela é rodeada de pessoas, né? Ela é bajulada. Mas aqui, esse jovem começou a sofrer. Ele começou a passar necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então nós vemos aí a situação desse moço, que vivia na fazenda com seu pai, tinha de tudo,
não lhe faltava nada, pediu a parte da fazenda, seu pai atendeu o seu pedido, ele partiu, foi embora, gastou tudo e começou a padecer necessidade. Aí ele procura um cidadão daquela terra a qual ele se encontrava. E aquele cidadão mandou que ele fosse para os campos apacentar porcos. Nós vemos aí que situação chegou este moço. E aqui no texto bíblico, no versículo 16 do capítulo 15, diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Bom, nós vemos aí que ele desejou comer as comidas dos porcos, as bolotas que os porcos comiam. Bolotas eram um fruto de uma árvore. E aquilo ali, quando o animal se alimentava daquilo ali, a carne dele se tornava uma carne boa, uma carne nutritiva. Mas aquele moço, cuidando daqueles porcos, desejou comer as bolotas que o porco comia e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele começou a refletir, ele começou a pensar na vida que ele tinha lá na fazenda, na casa de seu pai, para a situação que ele estava, abandonado, jogado, né? E ali trabalhando como apacentador de porcos. E ninguém lhe dava algo para comer, nem as bolotas que os porcos comiam. E ele dizia: lá na casa de meu pai, os trabalhadores, os empregados lá na fazenda, eles têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome, eu aqui sofrendo com um desejo de me alimentar e não tenho nada para comer. E ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Então ele começou a examinar a vida dele, ele começou a examinar a situação dele, ele começou a refletir o problema que ele estava passando. Mas ele, dentro do seu coração, no fundo da sua alma, houve um arrependimento da atitude que ele tomou, da aventura que ele quis fazer, a qual não deu certo para ele. Mas ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu a sua falta, e disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele, no seu pensamento, ele disse que viraria para o pai e dizia: pai, eu já não sou digno mais de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Então ele se levantou, ele caminhou, ele foi de encontro ao seu pai, ele foi lá na fazenda. E quando ainda ele estava longe, o pai o avistou e se moveu de íntima compaixão. Certamente, aquele pai tinha uma preocupação muito grande com aquele filho, que a vida havia ido embora. Ele não sabia se aquele filho estava vivo, ele não sabia qual era a situação que aquele moço, aquele filho estava vivendo. Certamente ele não dormia, ele não tinha aquela tranquilidade, o pai não tinha aquela paz. Mas quando ele olhou para longe, ele avistou o filho,
o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão e saiu correndo e lançou-se-lhe ao pescoço. Ele correu, foi de encontro ao filho, abraçou o filho e o beijou. Sentiu aquela alegria no seu coração. E o filho virou para ele e disse assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então o pai viu que havia sinceridade nas suas palavras, de que aquele moço, aquele seu filho, estava arrependido da situação que ele tomou, porque ele saiu da casa de seu pai, do conforto, do carinho que ele tinha, do prestígio que ele tinha, da honra que ele tinha diante de seu pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o pai disse a seus servos, a alegria foi tão grande para aquele pai, que ele virou para os seus servos e disse: trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então a primeira coisa que o pai mandou que fizesse os seus servos, que lhe trouxesse a melhor roupa. E naquela época, os escravos, eles vestiam-se com uma roupa de má qualidade, e todos conheciam quando uma pessoa ela era escrava. E aquele jovem, aquele seu filho, havia padecido como escravo, sofrendo, trabalhando, e ninguém dava algo para ele comer, ao ponto dele desejar, a fome era grande, comer da bolota do porco. Então o pai manda colocar a melhor roupa. Então aquelas vestes, elas simbolizam de que ele estava novamente fazendo parte daquela família, que era uma família honrada, que era uma família que fazia parte da sociedade naquela época. E aquelas vestes mostravam que ele já novamente já fazia parte daquela família. Louvado seja Deus. E o pai disse assim: ponde-lhe um anel na mão. Louvado seja o nome do nosso Deus. O pai mandou que trouxesse um anel e colocou no dedo dele. O anel era o brasão da família. Aquele anel representava autoridade, representava poder, representava que o pai o havia perdoado e o havia constituído como administrador daquela fazenda. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ainda mandou que colocasse sandália nos pés. Os escravos andavam descalços, e as sandálias nos seus pés significa que ele era livre para caminhar, para sair, para ir aonde ele quisesse, porque ele era dono da fazenda e ele fazia parte da família. Louvado seja o nome do nosso Deus. O pai ainda disse assim: trazei-me o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos. O pai mandou trazer um bezerro cevado. Bezerro cevado é aquele animal que é bem tratado, é aquele animal que é bem cuidado, que é bem alimentado. Então é um animal gordo, é um animal excelente para alimentação. E em vista de que lá no mundo ele se vestia da pior roupa, porque ele era um escravo, e ele andava descalço, mas o pai lhe coloca a melhor roupa, o pai lhe coloca a melhor roupa, o pai coloca um anel no seu dedo, lhe dando autoridade, e o pai manda matar aquele cevado, aquele bezerro cevado. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o pai não aguentou mais, a alegria foi tão grande, e ele falou certamente para todos aqueles seus empregados que estavam ali, e ele disse: este meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi
achado e começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então eu quero dizer que eu entendo aqui nessa mensagem quantas pessoas desviadas do caminho do Senhor, quantas pessoas desviadas da presença de Deus, quantas pessoas estão no mundo padecendo, sofrendo, porque não está coberto debaixo das mãos potentes do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E tem um texto na palavra de Deus, está lá em Pedro. Irmão, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não estamos aqui para acariciar, nem para trazer uma mensagem de prosperidade, mas estamos aqui para falar a verdade. E lá em Pedro a palavra de Deus, ela diz que aquele que se desvia, ele é como um cão que volta para o seu vômito. Ele é como uma porca que volta para o seu espojadouro de lama. Deus não obriga ninguém a ficar na sua casa. Deus não obriga ninguém a ficar na sua presença. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o que acontece aqui no versículo 25? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ele ouviu aquela música e aquelas danças. Louvado seja Deus. O filho mais velho chegou do campo, lá do trabalho, e quando veio e chegou pertinho de casa, ele ouviu aquelas músicas e aquelas danças. E ele chama um dos seus servos e perguntou-lhe o que era aquilo, o que estava acontecendo para que tivesse aquela festa e aquelas músicas que estavam tocando ali. E o servo dele disse assim: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas ele se indignou. O irmão ficou indignado, porque o seu pai o recebeu, porque seu pai fez aquela festa, porque seu pai estava se alegrando com aquelas músicas juntamente com seu filho e os demais empregados ali da casa. E ele não quis entrar na festa, ele não quis entrar na casa. E saindo o pai, não estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, certamente o seu pai virou: entra, meu filho, vamos se alegrar com o seu irmão, vamos, é festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de banquete, vamos nos alegrar com o teu irmão que retornou. E eis que te sirvo há tantos anos, disse o filho mais velho. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele disse lá no versículo 30, vindo porém este teu filho, olha só a expressão que ele usou, vindo porém este teu filho que desperdiçou, que esbanjou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o melhor bezerro. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer que quantos estão na presença de Deus, quantos estão na casa do Senhor e não usufruem da alegria, do gozo da salvação, não se banqueteia em estar na presença de Deus, não faz uso dos dons que Deus tem dado, ele enterra os dons. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele não tem alegria de estar ali no meio dos irmãos, louvando, glorificando e adorando o nome do nosso Deus. A preocupação dele era estar lá no campo. A preocupação dele é estar cuidando do serviço. E muitos
se preocupa com as coisas da vida, muitos se alegram lá fora no mundo, mas não se alegram na presença de Deus, não se alegra na presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas aquele moço que havia tomado uma decisão errada, ele tomou uma decisão errada, pediu parte da fazenda, e o pai estava vivo, mas mesmo assim o pai repartiu a fazenda, e o pai concedeu o desejo dele, e ele foi embora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isto quer dizer, irmão, que nós temos que procurar estar na presença de Deus. Nós temos que procurar estar na casa do nosso Deus. O salmista Davi, ele disse: ainda que eu armasse a minha cama lá no Sheol, no inferno, lá tu estaria. Deus está presente em todos os momentos na nossa vida. O nosso Deus, ele nos guarda. O nosso Deus, ele nos livra. O nosso Deus, ele nos abençoa. O nosso Deus, ele preparou uma morada no céu para nós. Mas muitos estão desprezando. Muitos não estão dando valor ao sacrifício que Jesus Cristo fez. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer para você, Deus está prestes. Deus está com os braços abertos para te receber. Se você se encontra nessa situação, desviado da casa de Deus, desviado da presença do Senhor, eu quero dizer para você, o mundo não tem nada para você. O mundo não tem nada para te dar, mas Deus tem tudo para dar para você, porque Ele é nosso pastor e nada nos faltará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aquele pai, ele não olhou para a atitude errada que o filho tomou. O pai não condenou, o pai não questionou com o filho: meu filho, você quis ir embora. Você foi embora, eu atendi o seu pedido. Você queria parte da fazenda, eu te dei, você foi. Você gastou tudo. Não, o pai não falou nada. O pai só sentiu alegria de ver aquele filho retornar ao lar paterno. E assim é Deus. Deus sente alegria quando um desviado volta para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que há festa no céu, irmão. Os anjos se alegram. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aquele pai é um pai que se compadeceu do seu filho. É um pai misericordioso. E Deus se compadece de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós não podemos, irmão, perder essa oportunidade de estar na presença do Senhor. Nós não podemos perder essa oportunidade, porque como aquele jovem partiu, ele poderia não ter retornado. Talvez tivesse a sua vida ceifada, porque ele estava com dinheiro. Talvez os assaltantes, talvez assaltasse ele, talvez até tirasse a vida dele, mas até nisso, Deus guardou aquele jovem. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele longe, lá naquela terra longínqua, lá apacentando aqueles porcos, desejando comer as bolotas que os porcos comiam, ele parou para pensar. Ele parou para refletir. E ele disse: lá na casa do meu pai, os jornaleiros, eles têm fartura de pão. Lá na casa do meu pai, os empregados não têm falta de nada. E eu aqui padecendo necessidade, mas eu vou correndo. Ele disse: eu vou correr e estarei diante de meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas Deus está dizendo para você, através dessa mensagem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não está olhando aquilo de errado que você está fazendo. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você retorne. Deus quer que você volte, confesse, esteja na presença dEle,
porque Deus é um Deus de amor. Então, a palavra de Deus, ela diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Foi o que aquele filho fez. Ele começou a invocar o nome do pai dele. Ele começou a sentir que ele havia feito uma coisa grave. Ele havia errado. E a consequência foi o sofrimento. E ainda veio uma grande fome naquela terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o pai o honrou. O pai não o recebeu como escravo, mas o pai o recebeu novamente. E o pai se alegrou. E o pai o colocou-lhe novamente como administrador da fazenda, colocando aquele anel, aquele ali que representa autoridade, que representa confiança, mesmo diante da atitude